Olá, amigo zumbideiro. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, um portador de zumbido severo, muito severo, e que agora piorou. Eu vou tratar hoje do assunto que eu comecei na semana passada, que foi um probleminha que começou no meu ouvido, que eu tenho um zumbido muito forte, tá bom? Primeiro de tudo, não esqueçam de dar um like e de se inscrever. É importante que a gente passe essas informações para o máximo de pessoas que têm o mesmo problema que nós. Assim a gente vai poder fazer uma comunidade para que a gente possa compartilhar os nossos sentimentos, nossos sofrimentos, nossos conhecimentos e tornar um pouquinho menos difícil essa caminhada do dia a dia. Ok, gente? Como eu falei para vocês a semana passada, eu tive um problema que foi que meu zumbido de repente explodiu. Ele já tinha explodido, na verdade, meu zumbido há 3 anos atrás, que foi quando realmente ele atingiu para mim o que eu achava o grau máximo de zumbido. Mas de 3 anos atrás para cá, ele tem piorado. É incrível, ele paulatinamente tem piorado enquanto minha audição vai piorando também, né, vai diminuindo. Então, mas só que na semana passada, apesar de já estar muito ruim meu zumbido, ele piorou mais ainda, muito mais. Ele extrapolou todos os limites, o que ficou muito difícil para mim. E uma miríade de sonhos, uma maluquice. Eu mexi a minha cabeça, ainda acontece isso, né? Mas na semana passada foi muito mais perceptível, muito mais forte. Eu mexi a cabeça e o zumbido, ele parecia que eu entrava num túnel, dava aquele eco e ficava horrível. Aí o negócio ficou difícil, porque além de zumbido realmente bem difícil, comecei a sentir um pouco de dor no ouvido, um pouquinho de pressão, eu percebi que alguma coisa estava errada. Aí eu fiz uma coisa que a gente não deve fazer, eu tentei tirar, eu percebi que tinha muita cera nesse, né? E aí eu tentei tirar com um cotonete. Isso é perigoso, gente, não evitem fazer isso, mas eu estava meio desesperado e não saía nada, uma coisa assim, saiu só um pouquinho no começo, eu falei, pô, será que é mesmo alguma coisa relacionada à cera e tal? Ou será que eu tive algum problema? Ou, de repente, sem muito motivo, tem que ir no médico. Consegui marcar o médico e ele me passou o Serumin para eu passar durante 5 dias e depois ir no pronto-socorro retirar esse tampão de cera. Ele disse que era o tampão mesmo. Aí eu fiquei meio aliviado, achando que tirando o tampão tudo se resolveria e eu voltaria a ter aquele zumbido que já era severo, mas pelo menos eu já estava mais acostumado e já estava dentro do meu processo de habituação, né? Eu já avancei bastante nesse processo. Hoje eu digo que entre 60% e 70% do tempo eu não consigo ignorar meu zumbido. Eu fico trabalhando, absorto no trabalho e não fico pensando no zumbido. Mas eu tenho que pensar por causa do canal, né, gente? Então pode ser que por isso que continua ainda meio empacado 60%, 70%. Mas eu acho importante, porque eu acho importante passar essas informações para vocês. Eu me acostumei a passar essas informações e gosto de trocar umas ideias com o pessoal aí que tem o mesmo problema que eu. Eu sei, gente, que eu passei a ouvir realmente uma miríade de sons, uma loucura, que ia se resolver logo que tirasse o tampão. Aí domingo, depois de 5 dias passando Sorumim, 3 vezes por dia, 5 gotas, eu fui no pronto-socorro e o médico olhou primeiro nesse ouvido direito e falou, não, aqui não tem nada. Aí ele olhou nesse, falou, realmente está com muita cera. E ele pegou um aspiradorzinho uma agulha bem fininha e aspirou todo o conteúdo do meu ouvido, todo o conteúdo de cera e deixou limpinho. Senti até um pouco de dor na hora que ele aspirou, o que ficou meio estranho, porque a cera em si foi fácil tirar. O Serumin amoleceu bem ela, facilitou bem o trabalho do médico. Mas ele falou que estava com uma vermelhidão muito grande, então ele me passou um antibacteriano, um antifungicida e antipuriginoso para não dar coceira.
E eu há 2 dias na verdade, quarta-feira, eu comecei a pingar no ouvido as gotinhas 3 vezes por dia também. Mas quando ele tirou o tampão, quando ele tirou aquela quantidade de cera que era grande, eu não senti uma melhora imediata no meu zumbido e nem na minha surdez, porque eu estava praticamente surdo do ouvido esquerdo. Eu estava otimista que melhoraria, eu voltaria ao normal, eu voltaria a ouvir um pouco menos do que eu ouvia no passado, porque eu tenho perda auditiva, mas ficaria dentro do que estava. Mas foi decepcionante que eu não senti essa melhora imediata não, infelizmente. Mas por quê? Porque eu tô com otite. Essa vermelhidão é otite. O que ocasionou otite? Provavelmente a pressão da cera, mas quem sabe por eu ter tentado tirar também me prejudicou, então não façam isso. E aí eu, desde então, eu tô fazendo tudo certinho, evitando molhar na hora de tomar banho, colocando algodão, dando uma enxugada por fora, depois colocando as gotinhas, e eu já senti uma melhorinha na minha audição. Mais do que uma melhoria, é uma melhora muito perceptível. Eu faço teste, para esse ouvido, vejo que eu estou ouvindo e tal. Porém, o zumbido continua muito forte, continua. Poxa, sabe que eu vi alguém conversando com alguém na internet que tem o mesmo problema que a gente? A pessoa falou que o zumbido dela é aterrorizante. Já ouvimos falar de incapacitante, além do severo. Na verdade, o aterrorizante ou incapacitante eu acho que é mais do psicológico de cada um. É muito alto, mas a gente não deve deixar aterrorizar a gente. Não deve deixar o zumbido, por maior que seja, aterrorizar a gente, porque esse é um dos passos do protocolo da habituação. A gente não deve ter medo dele. A boa notícia é que eu fiquei realmente bem impressionado como eu estou sendo forte para enfrentar um negócio que, olha, derrubaria qualquer pessoa, mas essa força vem da terapia cognitivo-comportamental que eu estou fazendo, que é a terapia da habituação. Pensando positivamente, fazendo todos os passos do protocolo de direito, que eu já explico aí em vários vídeos. E o principal deles é não ter medo do zumbido. Então eu falei, não vou ter medo, eu vou resolver isso e com calma, tranquilidade e serenidade. E estou conseguindo. Está muito forte realmente, eu tenho até dificuldade de prestar atenção em qualquer coisa, conversa, até em TV, porque ele realmente está aqui o tempo todo e eu tive que tirar o aparelho. Porque para fazer o tratamento eu tive que tirar o aparelho que me dava um bom conforto, que ele amplificando a minha audição, ele me dava o conforto. E então eu não pus ainda, ainda estou sem o aparelho, e então com isso eu ainda estou no processo da cura dessa otite. Então eu queria passar essa informação para vocês, dizer que apesar de ser um negócio muito chato, não tem gravidade de que eu vá perder a audição, de que eu vá causar um grande mal físico, não. Isso é passageiro, faz parte. Se alguém tiver com isso, vai no médico com calma e resolve, tira o tampão, não fique usando cotonete, isso não deve ser feito mesmo, porque a gente acaba, em vez de tirar, a gente acaba enfiando e compactando mais a cera para dentro ainda, que é um outro problema também com o aparelho auditivo, que a gente tira e põe, e nesse ato de tirar, a gente acaba também colocar, acaba compactando a cera lá no fundo. Então eu vou estabelecer uma forma, estudar também e ver uma forma mais correta de tirar e pôr para que não corra mais esse risco e não acabe causando isso. Eu tenho certeza que o problema dessa cera foi causada por esse tira e põe de aparelho, e por isso que tem que estar sempre limpo. A gente deve limpar muito o aparelho todos os dias e ter esse cuidado também, deixar o ouvido o mais limpo possível para não acumular essa cera e dar esse problema todo que eu estou tendo agora.
É muito esquisito, porque eu mexo a cabeça e eu ainda ouço. É só eu mexer a cabeça que eu ouço uma distorção muito grande no som. E parece que eu estou num túnel, é uma coisa, ou dentro de um latão, alguma coisa assim, sem contar a miríade de sons, né? Eu ouço de tudo, uma coisa maluca, parece que tem uma betoneira aqui o tempo todo, ou um jato, né? O barulho do motor de um jato, eu sinto tinindar de cristais, eu ouço até vozes, às vezes eu estou maluco achando que estou ouvindo vozes, é uma coisa incrível. Eu ouço e apito bem agudo e que antes eu tinha, todos nós, quem tem problemas de ouvido, tem esses apitos, que eu acho que é uma manifestação orgânica, a perda de audição. Então eu tenho esse apito com mais frequência agora. Antes eu tinha uma vez por semana, agora estou tendo 3 vezes por dia, e teve dias que o apito ficou por horas. É uma maluquice, com um apito aqui apitando forte por horas. Mas eu tô enfrentando legal, gente. Eu acho que até semana que vem eu vou poder dar melhores notícias para vocês. Então eu tô otimista que vai dar tudo certo, tá bom? E eu quero agradecer as manifestações aí do povo, me desejando melhoras. Eu fiquei bem impressionado e emocionado também, que o pessoal tá torcendo pela gente. Eu também torço por vocês e fico muito contente quando alguém diz que está melhor. Então eu pretendo semana que vem poder trazer essa notícia para vocês também, de que eu estou melhor, se Deus quiser, com força, foco e fé e paciência, a gente chega lá, todo mundo chega. Gente, muito obrigado, a gente se fala semana que vem, e não esquece de se inscrever no canal, dar um like e passar para o pessoal, esse canal para as pessoas que estão precisando de conhecer mais o problema delas e também ter a oportunidade de conversar com a gente, passar para quem vocês sabem que precisa. E eu acho que isso é uma boa forma da gente se manter em contato e fazer uma comunidade aí de apoio mútuo. Tá bom, pessoal? Então, dê o like, inscreva-se, quem não se inscreveu, e até semana que vem para boas notícias. Um grande abraço a todos.